Aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Abra a tua Bíblia comigo nesta noite no livro de 2 Reis. Oh, glória a Deus, aleluias. 2 Reis, capítulo de número 18, para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluias. Deus amado, Deus santo e poderoso, primeiramente, oh Pai, eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Que o Senhor venha para essa noite, oh Pai, jogar por terra, Senhor, meu Deus, todo o meu eu, Senhor, meu Deus e Pai. Ah, Senhor, meu Deus, venha, oh Pai, falar, Senhor, meu Deus, com a tua igreja, Senhor, meu Deus, não aquilo, oh Pai, que eu tenho para falar, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, meu Deus, o teu poder, a tua glória, Senhor, sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre, ó Pai, a vida, ó Pai, de cada um, Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 18, aleluia, vai falar sobre o restabelecer o culto ao Senhor, pelo rei Ezequias. Oh, glória a Deus, aleluias. Todos encontraram, diga amém. Amém. Glória a Deus. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aleluia. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Até aí, glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai trazer para a nossa vida aqui nesta noite um ensinamento, oh, glória a Deus, aleluia, de como, aleluia, nós sermos bem-sucedidos na presença do Senhor, de como nos procedermos diante do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Ezequias, ele reinou, aleluia, em Jerusalém por 29 anos, oh glória a Deus, aleluia. E fez aquilo que era reto na presença do Senhor. Ele chegou, aleluia, a palavra do Senhor vai falar que ele começou tirando os altos, quebrando, cortando, jogando abaixo os bosques,
fazendo em pedaço, aleluia, aquela serpente de metal a qual Moisés havia feito, aleluia, no deserto, aleluia, para que quando aquele mal, aquela serpente, ela picava os filhos de Israel, eles olhavam para aquela serpente e aquele mal saía, eles eram curados, aleluia. Mas ela não foi feita com o objetivo deles adorarem essa serpente. E o povo, aleluia, de Judá, eles estavam adorando essa serpente. Por isso, o rei Ezequias, ele a destruiu, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não sujeitou ao rei da Síria. O rei da Síria era um rei, aleluia, muito poderoso, com grandes exércitos, com grandes forças, aleluia. Mas ele não se sujeitou a render-se ao rei da Síria, aleluia. Então aquele rei, ele levanta contra o reinado de Ezequias, ele levanta contra os filhos de Deus, mas ele cometeu um erro, aleluia, a se levantar contra os filhos de Deus, porque ele não estava levantando contra o rei Ezequias, ele não estava levantando contra o povo de Judá, mas ele se levantou contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E quando a pessoa ele se levanta contra o Deus Todo-Poderoso, ele não permanece em pé. Quando alguém se levanta contra um ungido de Deus, contra um filho de Deus, ele não se permanece de pé, porque Deus é com ele. Então nós vamos ver aqui no capítulo de número 18, no versículo, glória a Deus, de número 28 adiante, que o rei da Síria, ele manda um recado, aleluia, para o povo de Judá. Ele manda um recado tentando amedrontar o povo de Judá, tentando intimidar o povo de Judá para que o povo se renda a ele. Então ele comete um erro, ele não se levanta contra Ezequias, mas levanta contra o Deus Todo-Poderoso. Então, através do teu servo Rabizak, aleluia, ele vem falar, aleluia, pôs em pé, Rabizak, clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Aleluia. Então ele vem e fala para o povo para não confiar no que Ezequias havia falado para o povo. Que Ezequias, aleluia, ele junta ao povo e fala: nós temos que confiar no Senhor. Então o rei da Síria ele traz, aleluia, um recado falando para o povo não dar ouvido à voz do rei Ezequias, aleluia. Então ele fala assim: não deis ouvidos, Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um uma água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, aleluia, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Então o rei da Síria, aleluia, ele tenta persuadir o povo, ele tenta, aleluia, trazer, aleluia, para o povo uma promessa a qual ele não poderia cumprir, aleluia, uma promessa, aleluia, de uma terra semelhante àquela terra que o Senhor havia dado ao povo, uma terra, aleluia, de fartura. Mas essa promessa, aleluia, o rei da Síria, ele não poderia cumprir, aleluia.
O que eu quero dizer com esse pequeno versículo aqui? Tem coisa, tem promessa na nossa vida, que vem na nossa vida, que não é para nos edificar, mas sim para nos destruir, sim para nos tirar da presença do Senhor. Porque aqui, aleluia, glória a Deus, o rei da Síria, ele traz ali uma promessa para o povo, mas uma promessa qual? Era para a destruição espiritual da vida do povo, para que ele não desse ouvido à voz do rei, aleluia, de Judá, o rei Ezequias, aleluia, que trazia, que falava para o povo que a nossa confiança ela tem que estar em Deus, aleluia. Então ele quer dizer o quê? Não confia no seu Deus, mas confia em mim, né? O rei da Síria falando, confia em mim, aleluia, que eu cumprirei aquilo que eu digo para a tua vida, aleluia. Então ele fala assim, ó, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, aleluia. Quem que é feito dos deuses de Amate e de Aparte? Quem é feito dos deuses de Sepharvaim, Ená e Ivá? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Aleluia. Quais são eles dentre todos os deuses da terra? Porque livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Então ele fala, esses povos todos caíram pela minha mão. Vocês também irão cair? Vocês também irão confiar nesse Deus que o rei Ezequias confia? Aleluia. Mas ele, aleluia, ele estava mexendo, não é com qualquer Deus. Ele estava mexendo, era com o Senhor dos exércitos. Ele estava mexendo com aquele que guardava o povo. Ele estava mexendo com aquele que peleja por você. É aquele que entra na batalha por você quando você se coloca de joelho. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, como ela nos diz no começo, que o rei Ezequias era um rei, aleluia, reto diante do Senhor, era um rei que ouvia os mandamentos do Senhor, era um rei que respeitava as leis, aleluia, a qual o Senhor deu a Moisés, aleluia, naquele grande monte, glória a Deus, aleluia, para que o povo viesse cumprir. Então, esse rei, ele não se afastou da presença do Senhor. Esse rei, aleluia, ele não entrou no jogo do rei da Síria. Então, o Senhor dos exércitos estava na vida dele. E quando nós temos um Deus, quando nós, aleluia, andamos na presença do Senhor, fazemos aquilo a qual o Senhor, ele quer que nós façamos, nós não precisamos ter medo, aleluia, de entrar na luta, nós não precisamos ter medo de entrar na batalha, não, porque nós somos mais vencedores nos nomes do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Então, oh, glória a Deus, aleluia. Promessas, aleluia, lá do mundo, talvez virão sobre nossas vidas, mas maior, aleluia, promessa tem o Senhor Jesus para com as nossas vidas, quando nós estamos firmes na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Então nós vamos ver que Ezequias, ele tinha crédito com o Senhor. Ezequias, ele confiava num Deus todo-poderoso, num Deus que tudo faz, aleluia. Nós vamos ver mais à frente que Ezequias, ele adoece, oh, glória a Deus, aleluia. No capítulo de número 20, versículo de número 1 adiante, fala assim, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, aleluia. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, ele disse, assim diz, aleluia, o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, aleluia. E chorou Ezequias muitíssimo, aleluia. Então Ezequias, ele traz a lembrança, aleluia, que ele andou, aleluia, com sinceridade,
que ele andou na presença do Senhor, que ele serviu ao Senhor com lealdade, e ele faz o quê? Ele vira para a parede, ele ajoelha, ele ora ao Senhor, ele derrama as suas lágrimas diante do Senhor, e quando ele derrama as lágrimas diante do Senhor, a palavra vai nos dizer que o Senhor ouve a oração de Ezequias. Havendo aquele momento de aflição, naquele momento de luta, naquele momento, aleluia, de perseguição, quando nós, aleluia, nós clamamos o Senhor, aleluia, nós podemos ter a convicção que o socorro do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, ele fala através do profeta, ordena a tua casa. Quer dizer, Ezequias, a palavra do Senhor fala que ele andava na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, mas ainda tinha algo para consertar, ainda tinha algo para colocar, aleluia, da presença do Senhor, aleluia. Nós servimos ao Senhor, mas todos os dias nós temos algo para nós consertarmos diante do Senhor. Todo dia nós temos algo para nós nos colocarmos diante do Senhor, aleluia. Então ele fala, põe a tua casa em ordem. Ezequias, ele estava com a casa em ordem, mas às vezes na família dele tinha alguém ali que precisava de apresentar ao Senhor, precisava de colocar em ordem na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, ele fala, ser servido te lembra que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Olha quem fala com o Senhor. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, aleluia, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu sararei, aleluia. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Quando você acha que está tudo perdido, aleluia, Deus ele entra com socorro. Aleluia. Deus ele entra com a providência. Deus ele entra com a solução. Deus ele entra com a resposta. Mas para isso nós precisamos ter crédito com o Senhor. E Ezequias, aleluia, Ezequias ele tinha crédito. Ezequias ele tinha confiança que ele estava vivendo verdadeiramente na presença do Senhor, fazendo verdadeiramente o que é reto na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, aleluia, acrescenta 15 anos de vida ao rei Ezequias. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas nós ainda vamos aprender um pouquinho mais sobre Ezequias, um pouquinho mais como ter vigilância. A palavra do Senhor fala que ali os babilônios enviam ali embaixadores ali no reinado de Ezequias. Aleluia. E Ezequias ele leva aqueles embaixadores para dentro de sua casa e mostra para aqueles embaixadores tudo que havia na casa do Senhor, as riquezas, o ouro, prata, tudo que havia ali dentro. Aleluia. Este, aleluia, foi o grande erro do rei Ezequias. Aleluia. O que eu quero trazer como experiência para a nossa vida nos dias de hoje? Nem todo mundo que entra na tua casa você deve, aleluia, mostrar, aleluia, o que você tem em casa, mostrar, aleluia, aquilo que você tem, aleluia, glória a Deus. Por quê? O que acontece? Quando Ezequias, ele mostra para aqueles embaixadores a riqueza que tinha dentro daquela casa, ele estava ali destruindo ali o reinado
dos teus descendentes para a frente. O Senhor, Ele cumpre a promessa sobre a vida de Ezequias. Mas quando o reinado de Ezequias passa, os babilônicos vêm e tomam tudo que tinha na casa do Senhor. Aleluia. Então nem tudo aquilo nós podemos fazer. Aleluia. Nem tudo aquilo nós podemos mostrar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque quando, aleluia, por que Ezequias ele mostrou? Porque ele deixou ali o orgulho entrar. Aleluia, na sua vida. Ali foi o pecado dele. Ali foi a falha dele. E ali foi onde, aleluia, a palavra do Senhor, ela volta, oh glória a Deus, aleluia, através do profeta Isaías, novamente, fala assim, ó. Pergunta para ele assim: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há na minha casa viram, pois nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aleluia. Então toda aquela riqueza que havia juntado os pais de Ezequias, talvez com dificuldade para juntar aquilo, por causa do orgulho de Ezequias, aleluia, de mostrar, aleluia, para aqueles babilônicos ali, né? A palavra do Senhor veio para ele falando que tudo será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma. E ainda até de teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no passo do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Aleluia, glória a Deus. Por que, igreja? Às vezes você abre o teu coração para alguém, às vezes você acha que você tem um amigo, você leva um amigo, né, para dentro do quarto, você leva um amigo, né, para dentro da sua casa, você mostra ali, você não sabe o que está no coração daquela pessoa que você está levando. Então vigia, porque se Ezequias ele tivesse vigiado aqui, a palavra do Senhor não teria vindo contra ele aqui no final, né, da vida dele. A palavra do Senhor, ela não tinha vindo aqui contra, né, a geração de Ezequias. Então às vezes o mal que ele vem sobre a nossa vida é nós mesmos que provocamos, é nós mesmos, aleluia, que deixamos que aquilo ali venha acontecer. Aleluia. Até então, aleluia, o Senhor, ele tinha, aleluia, prosperado o reinado de Ezequias. Até então o Senhor, ele tinha acrescentado anos de vida ao rei Ezequias. Mas depois de tudo isso, Ezequias, ele faz essa besteira de mostrar para aqueles embaixadores da Babilônia o que tinha de precioso dentro da tua casa. Aleluia. E ali veio o mal sobre a vida dele. Que Deus ele possa nos dar discernimento, que Deus ele possa nos abençoar, aleluia, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos viver, né, fazer aquilo a qual o Senhor ele tem colocado no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Coloque-se de pé neste momento, aleluia. Eu não sei, né, o que você tem buscado no teu íntimo, o que você tem pedido para Deus, aleluia. Mas vamos orar neste momento, como o Senhor acrescentou na vida de Ezequias, como o Senhor ele operou na vida de Ezequias, como o Senhor honrou, aleluia, o reinado de Ezequias lá no começo, aleluia. Que ele venha honrar a nossa vida diante desta terra também, que nós venhamos, aleluia, dar fruto para o Senhor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor ele venha nessa noite curar as enfermidades, aquela vida que está passando, aleluia, por um momento, aleluia, de angústia, essa vida que está passando por um momento de tribulação, um momento de perseguição, um momento de enfermidade, o médico tenha falado que não tem mais solução.
Às vezes o médico falou que já fez de tudo. Às vezes o médico falou que não tem mais jeito. Aleluia. Mas o Senhor é Deus poderoso, que nesta noite Ele pode arrancar a enfermidade. O Senhor é Deus que nesta noite Ele pode arrancar essa doença maldita e jogar por terra no nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que fazer, aleluia, como fez o rei Ezequias, confiar no Senhor, aleluia. Não dá crédito à palavra do homem, aleluia, que vem contra, aleluia, a nossa vida, mas confiar no Senhor. O Senhor é dono da nossa vida, é o Senhor que opera o milagre, é o Senhor que traz a resposta, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que traz a bênção, é o Senhor que dá o livramento. Oh, leão da alabaça, de canto, de couve, manai. Deus forte, Deus poderoso. Abençoa, Senhor, meu Deus e Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, meu Deus, os teus filhos. Abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, a família. Abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, esta vida a qual, Senhor, meu Deus, está, ó Pai, desenganada, ó Pai, pelos netos. Esta vida a qual, ó Pai, se encontra, Senhor, meu Deus e Pai, com depressão. Ah, Senhor, pressão maligna, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai julgando por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, manifesta, Pai, a tua glória, o teu poder, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Enfermidade vai cair por terra, enfermidade vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus de poder, Deus de mistério, restaura, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, meu Deus e Pai, tua vida, restaura, ah, Senhor, meu Deus, oh, aleluia. Ah, Senhor, meu Deus, confirma, Senhor, meu Deus, confirma, Senhor, resposta, confirma, Senhor, milagre, confirma, Senhor, restauração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, de canto de couve, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda palavra contrária, ela cai por terra em nome do Senhor Jesus. Toda oração contrária, ela cai por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de engano, ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de mentira, ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, em nome do Senhor Jesus, toda falsidade, toda falsa amizade, todo espírito de inveja, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o lar dos teus filhos. Abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, o familiar, Senhor, meu Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, confirma a bênção, o milagre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Continua na perseverança. O Senhor é contigo. O Senhor é a tua vida. O Senhor, Ele tem guardado a tua vida. Não deixe de confiar. Não deixe de perseverar. Não deixe de caminhar na presença dEle. Mesmo diante dos levantes. Mesmo diante das falsas promessas. Aleluia. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é o Deus que cumpre na tua vida aquele que Ele promete, em nome do Senhor Jesus. Cuidado com os pratos oferecidos lá no mundo, com os pratos oferecidos lá fora, os pratos que trazem a destruição. Mas confia, aleluia, naquilo que o Senhor te prometeu, que Ele há de cumprir na tua vida. Amém? Glória a Deus. Que a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo de Deus tem sobre cada vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia.